Shalom, povo de Deus, graça e paz, queridos irmãos, mais um momento de pastoreio chegando até você, esperamos que você esteja bem, a nossa oração é que o Supremo Pastor continue pastoreando a sua alma e Ele o faz. Nosso Deus é fiel e bom. Queremos nesse momento orar, rogar que Deus abençoe esse momento de pastoreio, que Ele receba toda a glória. Senhor querido e amado, Tu és de fato maravilhoso, incomparável. Tu habitas em um alto e sublime trono, Tu estás assentado em um trono cheio de glória, porque Tu és glorioso, mas Tu também, ó Deus, habitas naquele que é contrito e abatido de espírito. O Senhor habita no teu povo, louvado seja o teu nome. Queremos te dar toda a glória, pedimos a tua bênção para esse momento de pastoreio, rogamos que o teu Espírito esteja agindo poderosamente nos nossos corações, nos avivando, nos trazendo cada vez mais a uma realidade que te honre, que te glorifique. Ó Senhor, queremos de fato viver para a tua honra. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar, irmãos. Vamos celebrar o rochedo da nossa salvação. E vamos fazer isso com muita alegria. Deus é digno. Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio. Eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Estarei com
mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Meu coração, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. O que sou é teu. O que sou é teu. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração
desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo, Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Meus amados, chegamos ao segundo livro das Crônicas. A cada momento de pastoreio, nós meditamos em um capítulo da Sagrada Escritura. E como é precioso! A Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, ela nos alimenta, nos fortalece e nós precisamos ser nutridos por ela, por esse manar que nos satisfaz, que nos supre. Então, lhe convido a acompanhar a leitura de 2 Crônicas, capítulo 2, e logo depois vamos refletir nessa passagem. Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como procedeste para com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar a casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus e lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e lhe apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde,
nos sábados, nas festas da lua nova e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua para Israel. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, empregou. Manda-me também madeira de cedros, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os teus, para me prepararem muita madeira, porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa. Aos teus servos, cortadores da madeira, darei 20.000 coros de trigo batido, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Irão, rei de Tiro, respondeu por uma carta que enviou a Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama ao seu povo, te constituiu rei sobre ele. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de discrição e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu próprio reino. Agora, pois, envio um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em obras de púrpura, de pano azul e de linho fino e em obras de carmesim. E é hábil para toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que se lhe proponha, juntamente com os teus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, mande o meu senhor para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou, e nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanta houveres mister, e ta faremos chegar em jangadas pelo mar a Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que fizera Davi, seu pai, e acharam-se 153.600. Designou deles 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas, como também 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. Que Deus, pois, aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus amados, o capítulo 2 de 2 Crônicas nos conduz ao início dos preparativos para a construção do templo em Jerusalém. Os irmãos se lembram que Davi tinha a intenção de construir um templo para o Senhor, mas o próprio Deus o impediu, dizendo que Davi era um homem de sangue. Mas o seu filho
iria edificar o templo. Davi foi um homem envolvido em muitas guerras, em conflitos, e Deus não permitiu que ele construísse essa casa para a glória do Senhor, mas orientou o rei para que o seu filho Salomão o fizesse. E o que nós temos nesse texto? Depois de receber de Deus um reino estabelecido, Salomão compreende que sua principal prioridade não era militar, econômica ou política, mas espiritual, ou seja, construir uma casa para o nome do Senhor. Isso é muito interessante. O rei, ele precisava entender que era um servo de Deus, que devia refletir o caráter de Yahvé, que devia ser um instrumento do Senhor para abençoar o povo. E aqui nós temos Salomão reinando Israel, uma nação poderosíssima, mas qual era a sua prioridade? Era espiritual. Proporcionar ao seu povo a oportunidade de adorar a Deus. Portanto, Salomão foi incumbido de construir uma casa para o nome do Senhor. O templo representava a centralidade da presença de Deus, a comunhão entre Deus e seu povo, um ambiente em que as pessoas iriam adorar a Deus verdadeiramente e a aliança divina com Israel. Observe, queridos, que essa passagem, segundo Crônicas, capítulo 2, nos ensina que toda obra feita para Deus precisa reconhecer algo. A Bíblia diz que nós somos servos e que, portanto, devemos servir a Deus. E toda obra para Deus precisa reconhecer, primeiro, a grandeza do Senhor. Segundo, a insuficiência humana. É Deus quem opera em nós tanto querer como realizar. E em terceiro lugar, a necessidade da graça divina. A necessidade de Deus. O foco, portanto, deste capítulo não é simplesmente arquitetura, os materiais que serão usados naquele templo suntuoso. Não. O templo seria grande porque o Deus de Israel é infinitamente grande. Então, esse foco não pode ser perdido. Pessoas podem realizar a obra de Deus, mas desfocadas da vontade do seu Senhor. Então, esse texto nos ensina algumas lições. Primeira, a prioridade de Salomão e a prioridade da nossa vida deve ser a adoração a Deus. Salomão, diz o texto, que resolveu edificar uma casa, ou a casa, ao nome do Senhor. Versículo de número 1. Observe, o reinado de Salomão começa com uma decisão espiritual. Antes de consolidar algum projeto pessoal, ele deseja de fato glorificar a Deus. Queridos, uma pessoa, uma família, uma igreja, uma nação só permanecem firmes quando Deus é o centro. Quando Deus de fato governa. Há uma expressão que é muito comum na teologia reformada, chamada corandeu. Significa diante da face de Deus. Toda a nossa vida precisa ser vivida diante da face de Deus. Nós não dividimos a vida entre religiosa e secular.
sagrada e profana. Não. Toda a nossa vida precisa ser para a glória de Deus. A nossa família, o nosso estudo, o nosso trabalho, o nosso lazer, tudo deve ser feito diante do Senhor e para a glória dele. O templo, portanto, seria para o nome do Senhor, para o culto, para o sacrifício, para que Deus fosse glorificado. Ou seja, o reino de Salomão deveria existir para Deus, para o Senhor. Essa é uma pergunta ou uma questão que todos nós precisamos refletir. Como Deus deve ser glorificado na nossa vida? Veja que a preocupação de Salomão aqui é edificar a casa ao nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus tem sido glorificado na nossa vida? Algumas pessoas centram a sua história em conquistas terrenas, em sucesso, mas isso não gera significado, mas vazio espiritual. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é o seguinte: não é como Deus pode servir aos meus planos, mas como a minha vida pode glorificar a Deus. Que eu e você possamos orar nesse sentido. Senhor, eu quero te glorificar. Senhor, eu quero que a minha casa te glorifique. Senhor, eu quero te glorificar onde eu estiver, onde nós estivermos, amados irmãos, Deus quer ser glorificado. Como diz a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster: qual é o fim principal do homem? E a resposta diz o seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós fomos criados para a glória de Deus. E se a gente não vive para honrar a Deus, para amá-lo, a nossa vida é vazia. Que a nossa vida, queridos, seja para a glória e honra do nosso Deus. Segundo lugar, a obra de Deus requer comunhão e cooperação. Versículos 3 a 10. Salomão, ele envia mensagem a Hirão, rei de Tiro, buscando materiais e trabalhadores especializados. O povo de Israel tinha uma capacidade muito grande em várias áreas, por exemplo, no que diz respeito à própria agricultura, mas Salomão precisa de pessoas que tenham uma especialidade na construção. E aqui nós aprendemos que grandes obras requerem organização, diferentes dons, cooperação sábia, dependência mútua. Por exemplo, nós aqui na Igreja Presbiteriana das Graças estamos orando e trabalhando no sentido de construir um novo templo. E antes desse templo, um prédio de educação cristã. E quantas reuniões já foram feitas nesse sentido? E pessoas capazes têm trabalhado com muito zelo nisso. Por quê? Porque grandes obras requerem organização, diferentes capacitações, cooperação, dependência mútua. E quem concede tudo isso? Deus. Deus é tremendo. Ele distribui habilidades variadas ao seu povo. E olha que coisa interessante, ele vai usar pessoas fora de Israel para cumprir seus propósitos soberanos. Ou seja, isso demonstra a providência de Deus. Deus vai usar um homem chamado Hirão
para ser um instrumento junto com o seu povo para a construção do templo de Deus. Isso significa que Deus usa até os ímpios para cumprir os seus propósitos soberanos. Nada detém o plano de Deus. Ele é soberano sobre os reis, sobre as nações, sobre a economia, sobre as habilidades humanas, sobre a história, ou seja, tudo, repito, tudo está no controle do Senhor. Aqui nós temos essa diversidade de capacidades para o exercício da obra de Deus. Pense na igreja. Na igreja, alguns pregam, alguns administram. Na igreja, pessoas servem em diferentes áreas, pessoas lideram, ensinam, etc. É a multiplicidade do corpo de Cristo com os seus diferentes dons. Esse texto nos ensina que a obra de Deus ela é feita sob a direção de Deus e com cooperação, com ajuda mútua, com multiplicidade de capacidades dadas pelo próprio Senhor. Mas observe, Deus é maior que qualquer templo humano, que qualquer obra humana. Isso aqui é o coração teológico desse capítulo, versículos 5 e 6. Salomão afirma no verso de número 5 que a casa que ele edificará há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. E no verso 6, o rei afirma: quem seria capaz de lhe edificar a casa? Olha a declaração dele. Visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter. E quem sou eu para edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Salomão aqui faz uma espécie de pergunta retórica. Ele está dizendo que nem os céus dos céus podem conter o Senhor. Ou seja, Deus não pode ser limitado por estruturas humanas. O templo serviria ao propósito de Deus, mas ele não conteria Deus, ele apontaria para Deus. Irmãos, o seu Deus é infinito, é eterno, ele é transcendente, mas ele também é imanente. O seu Deus é grande. É maior que templos, é maior que instituições, que sistemas, que tradições, que culturas, que governos. Que Deus grandioso nós temos. E isso deve nos levar a confiar, a confiar. Às vezes estamos diante de gigantes, de situações as quais reputamos como maiores do que nós, mas o nosso Deus é grande, é maior do que tudo, é maior que as provações, que as tentações, que as tempestades da vida, é maior do que o inimigo das nossas almas, de que todos os principados e potestades. Deus é grande. E é digno de ser louvado. Esse templo de Salomão era apenas sombra de algo maior. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós observamos o cumprimento definitivo em Cristo. O nosso Salvador declarou destruir esse santuário e em 3 dias o reconstruirei, se referindo à sua morte e posterior ressurreição. Cristo é o verdadeiro templo. Cristo é o verdadeiro e perfeito sacrifício. É o mediador definitivo. É a plena revelação de Deus. Então observe,
O Antigo Testamento aponta para Cristo, o templo aponta para Cristo, os sacrifícios apontam para Cristo, a glória do templo encontra seu cumprimento em Cristo, e a igreja é o templo do Espírito Santo. Irmãos, como Deus é maravilhoso! Quem é o templo de Deus hoje? Somos nós. Nos reunimos em espaços físicos úteis, preciosos, que nos disponibilizam espaços para nos reunir, para congregar, para juntos adorarmos a Deus. Que bênção! Mas o santuário de Deus somos nós. A casa de Deus somos nós. E agora, diferente do Antigo Testamento, não oferecemos mais sacrifícios de animais, oferecemos o nosso próprio ser como sacrifício vivo. A nossa própria vida é um culto a Deus, irmãos. Que eu e você possamos estar empolgados com Deus, entusiasmados com o Senhor. Ele é incomparável. E a terceira e última lição desse texto, do verso 7 ao 18, mostra que a obra de Deus, ela deve ser realizada com excelência e com reverência. A obra de Deus, ela precisa ser realizada com reverência e com excelência. Esse é o quarto aspecto. Salomão procura trabalhadores habilidosos, artífices, escultores, especialistas, homens preparados. E isso nos ensina que servir a Deus requer dedicação. Servir a Deus requer nós buscarmos fazer o melhor. Não é um serviço de qualquer jeito. Não. Irmãos, é tão importante isso. Esse princípio de Deus é digno do meu serviço e eu preciso oferecer a Ele o melhor que eu posso. E o nosso serviço a Deus abrange toda a nossa vida. Por exemplo, certa feita, um sapateiro perguntou para Martinho Lutero: o que eu devo fazer para glorificar a Deus? E Lutero respondeu: faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. Se você fizer isso, você vai glorificar a Deus. Deus nos chama, seja qual for a nossa área, professor, músico, médico, engenheiro, profissional liberal, policial, juiz, advogado, promotor, dentista, pastor, pedreiro, não importa, empresário, todos nós somos chamados a servir a Deus com todo o nosso ser e fazermos isso com humildade, oferecendo a Deus o melhor que nós podemos. Queridos, 2 Crônicas, capítulo 2, nos mostra que Deus deve ser o centro da nossa vida. Como ele ocupou o centro da vida de Salomão no início do seu reinado. Esse texto nos mostra também que a obra do Senhor requer cooperação. Eu e você somos chamados a servir, nós somos servos. Meu amado, minha amada, não fique sem servir. Na nossa jornada espiritual de discipulado, nas nossas reuniões de formação espiritual, um dos compromissos que são sempre enfatizados é a necessidade de nós servirmos, porque nós somos servos. E a obra do Senhor, ela requer essa cooperação no serviço. Cada membro do corpo de Cristo usando seus dons e talentos para a glória de Deus. Mas nos lembremos,
O nosso Senhor é maior que qualquer estrutura humana. Nem os céus dos céus podem contê-lo. O templo aponta para Cristo e nós devemos servir ao nosso Deus com reverência, com alegria, com excelência. Caminho para o final. Salomão construiu um templo glorioso, mas séculos depois ele foi destruído pelos babilônios. Mas o reino de Cristo permanece para sempre. Deus continua edificando um templo vivo hoje. E qual é esse templo? Sou eu e você, a sua igreja. Deus continua investindo em nós. Às vezes, diante de adversidades, a gente pode pensar, meu Deus, será que o Senhor se esqueceu de nós? Não. Deus não se esquece dos seus filhos, não abandona o seu povo. Ele continua agindo em você, em mim, pelo seu Espírito. Ele tem realizado uma obra maravilhosa em nós. Nós somos o templo vivo de Deus, construídos pelo próprio Senhor para a glória dele. Qual deve ser, portanto, a prioridade da nossa vida, irmãos? Deve ser amar a Deus, viver para a glória de Deus, para a honra de Deus. A minha oração é que Deus seja honrado nas nossas vidas, que Deus seja glorificado nas nossas famílias, na nossa casa, que haja harmonia no seu lar, que haja bênção de Deus no seu lar, que Deus guarde a sua casa de todo intento maligno, que a bênção de Deus esteja sobre você, onde você estiver, e que você sirva a Deus com todo o seu coração, usando os seus dons para a glória de Deus. Grandes obras só têm valor quando revelam a grandeza de Deus. O templo, o grande valor do templo não eram os seus objetos, o ouro, a prata, o bronze, o ferro. O maior valor do templo era o seu propósito: apontar para Cristo, representar a presença de Deus, ser um lugar de adoração do povo do Senhor. Que Deus lhe abençoe, meu amado e minha amada. Que a nossa vida esteja totalmente entregue à vontade de Deus. Que a gente entenda que nós somos santuário de Deus, casa de Deus. E assim como aquele templo de Salomão foi construído para o Senhor e para a glória do Senhor, nós, como templos, como santuário do Espírito, somos chamados a viver para a glória do Senhor, para refletir ao mundo a presença do Senhor. Que nós possamos fazer isso. Deus está conosco. Ele não nos desampara, e que a presença de Deus seja vista em nós por todos. Meu querido, minha querida, que Deus nos abençoe. Não se esqueça, Ele não lhe abandona, Ele não lhe desampara. Se você é um crente, Ele decidiu lhe tornar a sua casa, o seu templo. Ele decidiu ser presente na sua vida para lhe guiar, para lhe pastorear, para lhe disciplinar quando necessário, para lhe consolar, para lhe conduzir. E tenha certeza que a bondade e a misericórdia lhe seguirão todos os dias da sua vida, e você habitará na casa do Senhor para todos sempre. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor aplique a Tua palavra em nosso coração. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos tornou o Teu templo, a Tua casa, o Teu santuário. Queremos Te agradecer pela Tua presença conosco.
te louvar porque jamais seremos abandonados pelo Senhor. E desejamos de todo o nosso coração refletir a tua glória e a tua beleza para o mundo. Senhor, nós oramos por aqueles que estão aflitos. O Senhor sabe quais os motivos da angústia desse coração. Pedimos, Senhor, um milagre conforme a necessidade de cada um, salvação, cura, suprimento de necessidades materiais, restauração emocional. Senhor, age. O Senhor é grande. O Senhor faz maravilhas e nós cremos que tu podes fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Abençoe, Senhor, o teu povo. Abençoe esse amado, essa amada, e que o teu reino se estenda e que mais e mais pessoas sejam salvas. E usa-nos, ó Deus, para levarmos o teu amor, para, como templo do Espírito, discipularmos pessoas e as conduzirmos como instrumentos teus ao conhecimento de Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém e amém. Vamos cantar mais uma canção de louvor ao Senhor? Ele é digno. Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu em a cruz pra me salvar. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, fio em ti. Viver eu quero para ver teu reino aqui. Meu coração anseia pelo teu agir. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Por tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti, em ti. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Tu és Deus,
precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar. Mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós. Na rude cruz onde sofreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo livre estar. No túmulo seu corpo está. No túmulo seu corpo está. Todos pensavam acabou, até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu. Livrou-me dos pecados meus. Hoje ele é meu e dele sou. Seu sangue sobre mim ficou. A morte eu não temo mais. É o poder de Deus em mim. O meu viver e o meu morrer está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar. Irá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou.
Meus queridos, nós estamos encerrando mais um momento de pastoreio. Que o seu coração esteja bem e que Deus lhe abençoe muito, com graça, com misericórdia e com a paz que excede a todo entendimento. Amém, amém e amém.